A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, uma das corporações mais fortes da República, solicitou à ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, que o julgamento dos réus do 8 de janeiro aconteça em plenário virtual. Parou, não é possível. A OAB protestando contra o Supremo? Não é possível. Olha, gente, na última segunda-feira, a ministra Rosa Weber, presidente do STF, atendeu um pedido do ministro Alexandre de Moraes para que os julgamentos aconteçam de forma virtual. A OAB, no entanto, corretamente afirma que o julgamento virtual viola o direito de defesa. No ofício, a ordem afirma que o julgamento presencial tem um valor de inestimável prestígio, a garantia da ampla defesa que está na Constituição, e assegura aos advogados, o que é mais importante, a oportunidade de realizar sustentação oral em tempo real. O julgamento virtual normalmente não tem sustentação oral. A OAB também defende que os julgamentos só devem ocorrer em ambiente virtual com o aval de ambas as partes, acusação e defesa. Olha só, presta atenção. Vilela, no julgamento virtual, o ministro relator joga o seu voto, profere o seu voto, publica o seu voto, e ali os demais ministros podem apenas aderir concordando, sim, sem precisar fundamentar. Não tem sustentação oral e, a meu ver, isso num caso como esse, que exige individualização da análise das condutas, o cara que entrou e destruiu o relógio que Dom João VI trouxe para cá, recebe uma pena muito maior do que quem está caminhando na esplanada dos ministérios e não entrou no prédio. Quem entrou, mas não destruiu, tem outra responsabilidade. Quem emitir aquelas mensagens de WhatsApp dizendo vamos lá derrubar o governo, esses merecem ser punidos exemplarmente. Então, como é que você vai fazer uma individualização, um acompanhamento da defesa, um debate, uma contraposição de votos num julgamento simplesmente virtual num caso como esse? A OAB está correta e merece os nossos aplausos por ter feito essa intervenção? Olha, Capês, finalmente a OAB se mexeu com relação a isso, a OAB está correta, merece os nossos aplausos por isso. É um absurdo, é uma afronta ao direito de defesa você fazer com que julgamentos importantes como esses, mas não apenas esse caso, que é um caso emblemático e tudo mais. A gente se depara no dia a dia com uma série de situações onde se busca levar na marra determinados julgamentos para a esfera virtual, quando, na verdade, é um direito do réu que tenha o seu julgamento presencial, que o seu advogado possa fazer a sua sustentação oral, possa despachar seus memoriais, possa mostrar os seus argumentos e aí fazer com que o seu cliente, o seu representado, ele possa ser ouvido e que se ele não teve culpa ou se teve uma culpa menor, ele possa ser inocentado e que se ele foi culpado, ele possa ser culpado, ele vai ser condenado, mas tendo o direito de mostrar, de demonstrar a sua argumentação. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal errou em fazer esse encaminhamento. Eu torço para que reveja essa decisão, porque realmente um caso extremamente emblemático como esse vai perder por conta de uma justificativa muito simplista, muito simplória, de que os 3, 4 advogados que fizeram a defesa antes foram muito mal. Ora, isso não tem um cabimento, isso é aviltar a advocacia, aviltar a justiça e aviltar a Constituição, o direito de defesa. Querido Felipe Monteiro, existe aquilo que é pensamento da esquerda, existe aquilo que é pensamento da direita, existe aquilo que é do direito, da Constituição Federal. Eu posso não concordar com certas atitudes, e todos nós aqui nos revoltamos mesmo com a intensidade que chegou esse movimento absurdo. Agora, passar por cima do contraditório, da ampla defesa, permitir que os julgamentos virtuais, que têm escassa fundamentação dos demais ministros, que tira dos advogados a sustentação oral, você acha que isso aqui está certo num caso como esse? Todos os réus merecem direito de defesa, até o pior dos assassinos tem direito à defesa? Capês, o direito de defesa ele é sagrado, né? A nossa Constituição está claro lá que
que enunciou o princípio da ampla defesa do contraditório. Então, faz parte da defesa usar todas as armas possíveis e ferramentas possíveis para defender alguém, né? A beleza da advocacia é exatamente isso, né? Você poder defender aquela pessoa que o mundo todo está contra, teoricamente. O sistema está contra, teoricamente, mas você está lá do lado da pessoa até a última decisão, até o último juízo final, né? Agora, o que está por trás dessa decisão, que é aí que a gente tem que, não sei se discutir, né? É que tem 1.500 pessoas processadas no caso do 8 de janeiro. O STF demorou 3 dias para julgar 3 pessoas. Se continuar essa toada, o STF vai demorar 6 anos para julgar as 1.500 pessoas. Ou seja, o STF não tem instrumental e estrutura para fazer o julgamento desse processo. Eu até entendo, e eu defendo aqui abertamente, que o STF é o foro competente para julgar e processar esses casos. Mas ele não tem estrutura, ele não tem instrumentos para fazer esse processo, né? Porque julgar 1.500 pessoas no julgamento normal, julgamento aberto, né, real, né, você faz com que o STF não faça mais nada a julgar essas pessoas durante 6 anos. Sim, mas esses julgamentos coletivos, lembra lá no Chile, que o Pinochet lotava os estádios de futebol? É um absurdo. Tá certo que isso é um problema estrutural. É um problema que o STF trouxe para ele. Que culpa tem um dos investigados que quer fazer a sua defesa não pode? A saída, Capins, sabe o que vai ser a saída? A Procuradoria-Geral da República fazer mais de 1.000 acordos, mais de 1.200 acordos com os outros réus e tirar do razoável. Então, sim. Agora, o Capins, só fazer uma observação. Ora, então, que o Supremo Tribunal Federal não avocasse para si a competência. Cristiano, então, que a competência fosse... Eu queria perguntar para a Deise. É isso que eu ia perguntar para a Deise. Ora, a solução seria aplicar a Constituição Federal, que diz que quem não tem foro privilegiado é julgado em primeira instância. E remeter isso a vários juízes, pelo menos de Brasília, pelo menos, os juízes que estavam juízes criminais federais de Brasília, para que julgassem esta causa. Isso não é um problema do Supremo Tribunal Federal, que é um órgão de garantia da Constituição. E não uma vara criminal. Mas aí veio, eu acho que o que aconteceu... Eu tenho 3 perguntas para fazer, viu? Só para avisar, viu, Felipe? Felipe... Mas eu acho que isso veio uma necessidade do STF de aparecer, e aí quando eles viram que a brincadeira ia durar muito mais tempo e não ia ter fôlego para isso, então agora vamos mudar as regras do jogo no meio do jogo. Mas eu tenho umas perguntas assim, sem diferenças aqui. Em primeiro lugar, Felipe, assim, se a defesa do réu ela vai ter que ser gravada, porque eu li que ela vai ter que ser gravada e protocolada. Se isso acontecer... o réu vai ter a garantia de que a defesa dele vai ser assistida pelos julgadores. E aí, o meu terceiro ponto, isso não acaba eliminando a possibilidade dos julgadores mudarem de opinião ao longo do processo com as evidências? Sim, ou eu concordo com você. Eu estou te perguntando porque não, assim, a minha resposta é que, primeiro, a sustentação oral só é sustentação oral válida quando ela é feita diretamente para os membros julgadores, entendeu? Sim. Porque você pode convencer, você pode tentar fazer o debate, né, apesar de não ser normal, né? Você pode exercer o livre convencimento, né? Agora, quando você coloca o upload da sustentação oral no julgamento virtual, ninguém sabe se alguém vai ver. Exato. Então, a tendência é ninguém ver. Era essa a minha dúvida. E aí, por exemplo, se eu já tenho uma opinião formada, acabou, né? Tá feito. Agora, só uma posição, eu discordo, você sabe disso, Capins, quando vocês falam que o STF não é competente para julgar, né? Há um princípio geral do direito chamado contempt of the court, que é a possibilidade da Suprema Corte se autodefender de ameaça, né? E o STF, ele foi violado e foi invadido. Então, por base desse princípio, né, eu entendo que o STF teria a competência de avocar esses processos para si. Bom, isso não está na Constituição, só para dizer que isso não se encontra na Constituição Federal e não pode estar acima do direito de todo acusado ao duplo grau de jurisdição. Está lá. Exato. O princípio do duplo grau de jurisdição está lá. Ampla defesa está lá. Agora, a possibilidade do Supremo presidir investigações nos casos em que ocorrem nas suas dependências também está lá, no regimento interno. E é possível, mas não o processo de julgamento.
Estatuto da OAB também diz que é constrangedor. Eu não sou do direito, né? Eu sou da sociologia, então eu vou... Não, o Felipe, ele tá falando umas coisas... Não, ele tá soprando umas... Fala você. Uma coisa... Fala, Geise, fala, coisa Geise. absurda. Ele devia ser um jogador de truco, ele dá cada trucada. Geise, você. Vamos lá. Eu sou da sociologia, então eu não tenho aqui, né, expertise dos meus colegas para falar a respeito do direito e tal, eu sou só uma socióloga. Mas esse caso todo do 8 de janeiro me soa muito nebuloso, primeiro em relação a esses julgamentos serem coletivos e não de forma individualizada, porque aí a gente vai voltar na sociologia e vai entender que o princípio basilar da justiça é a proporcionalidade, portanto eu tenho que ter uma ação jurídica proporcional ao ato que infringiu a letra da lei, né? Ao ato que cometeu ali algum tipo de crime. Então eu acho muito estranho. E eu acho mais estranho e nebuloso ainda você tirar e colocar isso para o virtual, porque a gente já teve, por exemplo, casos em que documentos foram mandados 15 minutos antes da meia-noite e à meia-noite já estava tudo lido, tudo resolvido. É estranho, no mínimo. Então, quer dizer, a gente fica com receio, com medo de não ter de fato, de que essas pessoas não tenham de fato a lisura do processo jurídico no que diz respeito ao seu próprio julgamento. Pois é, infelizmente a dogmática fica sempre prejudicada.